chuva batia forte nas janelas daquela pequena casa na periferia. Isadora tinha apenas 22 anos, mas seus olhos carregavam o peso de quem já havia perdido demais. Sua mãe, Dona Célia, estava internada há 3 meses lutando contra um câncer agressivo. O tratamento era caro, muito caro, e o dinheiro tinha acabado há semanas. Seu pai, Senhor Marcos, nunca foi um homem forte. Depois que perdeu o emprego na fábrica, passou a beber. As contas se acumulavam, os credores apareciam na porta. E então veio aquela proposta. Rodrigo Almeida Montenegro, um empresário de 38 anos, dono de uma rede de construtoras, rico, poderoso e interessado em Isadora desde que a viu trabalhando como garçonete em um evento da empresa dele. A proposta era simples e cruel. Isadora se casaria com ele e, em troca, Rodrigo pagaria todas as dívidas da família e o tratamento completo da mãe dela. Tudo quitado, uma vida nova para Dona Célia. O preço? A liberdade de Isadora. Isadora estava sentada no corredor do hospital quando seu pai chegou. Ele não olhava nos olhos dela. Nunca olhava quando tinha vergonha. Isa, a gente precisa conversar. Ela já sabia. Tinha visto o cartão de visitas de Rodrigo em cima da mesa da cozinha. Tinha ouvido as ligações sussurradas do pai no meio da noite. Não, pai, por favor, me diga que você não fez isso. Sua mãe está morrendo. A voz dele quebrou. Os médicos disseram que sem o tratamento, ela tem no máximo 2 meses. 2 meses, Isadora. E você vai me vender? Como se eu fosse gado. Como se eu não fosse sua filha. Não é vender, é um casamento. Ele é um bom homem, tem dinheiro, pode te dar uma vida boa. Uma vida boa? Ela riu, mas era um riso sem humor. Pai, eu nem conheço esse homem. Ele poderia ser qualquer coisa, um monstro, um... Ele pagou adiantado metade do valor. Seu pai interrompeu, e o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Sua mãe está começando o novo tratamento amanhã. Eu já assinei, Isa. Já dei minha palavra. Isadora sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Ela olhou para a porta do quarto onde sua mãe dormia, pálida, frágil, lutando por cada respiração. Pensou em Ana Clara, sua irmã mais nova de 15 anos, que ainda tinha uma vida inteira pela frente. Pensou em todos os sonhos que tinha para si mesma: terminar a faculdade de veterinária, viajar, conhecer o amor de verdade. E então pensou na morte, na dor, no fim. Quando? Ela perguntou, a voz firme apesar das lágrimas. Daqui a 2 semanas. Ele quer um casamento discreto, só cartório. Isadora fechou os olhos. 2 semanas. 2 semanas de liberdade antes de se tornar propriedade de um desconhecido. Está bem, ela sussurrou. Mas depois disso, pai, não quero mais falar com você. Nunca mais. 3 dias depois, Isadora foi convocada para jantar com Rodrigo. Um restaurante caro no centro da cidade, o tipo de lugar onde ela nunca tinha entrado antes. Ele estava esperando quando ela chegou, alto, de ombros largos, terno impecável, cabelos negros penteados para trás, olhos escuros e penetrantes. Tinha uma aparência que poderia ser chamada de bonita, se não fosse a frieza que emanava dele. Isadora. Ele se levantou, mas não ofereceu a mão. Sente-se. Ela obedeceu, sentindo-se exposta sob aquele olhar calculista. Vamos direto ao ponto, Rodrigo começou tomando um gole do vinho tinto. Você sabe por que está aqui. Seu pai me procurou, eu fiz uma oferta. Negócio fechado. Negócio! Ela repetiu a palavra amarga na boca. É assim que você me vê? Como uma transação comercial. Exatamente. Ele respondeu sem hesitar. Eu preciso de uma esposa. Minha família me pressiona há anos. Meus sócios questionam minha...
Estabilidade. Um homem casado passa mais confiança nos negócios. Você é bonita, jovem, vem de uma família humilde que não vai me causar problemas. Perfeita para o que eu preciso. E o que você espera de mim? Isadora perguntou, a voz tremendo levemente. Espero que você seja uma esposa apresentável, que compareça aos eventos sociais ao meu lado, que more na minha casa, que não me envergonhe publicamente. Ele fez uma pausa. Em troca, sua família estará segura. Sua mãe terá o melhor tratamento disponível. Sua irmã poderá estudar em boas escolas. Seu pai, bem, ele receberá uma mesada mensal. E quanto a mim? Ela ousou perguntar. Eu recebo algo além de uma gaiola dourada? Pela primeira vez, algo mudou nos olhos dele. Não era raiva exatamente, era curiosidade. Você tem espírito. Eu gosto disso. Ele se inclinou para a frente. Mas deixe uma coisa clara, Isadora. Eu comprei sua presença, não seu amor. Não espero que você goste de mim, mas eu exijo respeito e obediência dentro da minha casa. Você vai viver em luxo, mas com regras. Muitas regras. Como um animal de estimação, ela murmurou. Se quiser ver assim. Ele deu de ombros. O contrato já está assinado. Seu pai já recebeu o dinheiro. Não há volta. O casamento será na próxima quinta-feira, às 14 horas, no cartório do centro. Eu enviarei um carro para buscá-la. Ele se levantou, deixando o dinheiro em cima da mesa. Coma algo. Você está muito magra. E Isadora? Ele olhou para trás antes de sair. Não tente fugir. Eu sempre encontro o que é meu. Isadora passou os dias seguintes em um estado de entorpecimento. Sua mãe estava respondendo bem ao novo tratamento, o que deveria trazê-la alegria, mas só aumentava a culpa. Ela estava pagando pela vida da mãe com a própria. Ana Clara a encontrou chorando no quarto na noite antes do casamento. Isa, você não precisa fazer isso. A menina de 15 anos disse, abraçando a irmã. A gente dá um jeito, a gente... Não há outro jeito, Ana. Isadora afastou as lágrimas. Mas eu preciso que você me prometa algo. Estude. Seja forte. Não deixe ninguém decidir seu futuro por você. Promete? Eu prometo, Ana Clara soluçou. Mas e você? Você vai ficar bem? Isadora não respondeu. Não sabia como. A cerimônia foi exatamente como Rodrigo tinha prometido. Fria, rápida, sem emoção. Apenas ele, Isadora, duas testemunhas que ela nunca tinha visto antes e um juiz entediado que mal olhou para eles. Quando chegou a hora de dizer sim, Isadora hesitou. Por um segundo pensou em gritar não, em sair correndo daquele lugar. Mas então pensou na mãe no hospital, na irmã que finalmente poderia ter um futuro. Sim, ela sussurrou. Rodrigo não a beijou após a cerimônia. Apenas pegou os documentos, cumprimentou as testemunhas e indicou a porta. Vamos, seus pertences já foram levados para a mansão. A mansão. Isadora nem sabia onde ficava. Tudo tinha acontecido tão rápido. O carro era uma Mercedes preta com vidros escuros. O motorista não disse uma palavra durante todo o trajeto. Rodrigo estava ao telefone, falando de números, contratos, prazos. Nenhuma vez olhou para ela. Quando chegaram, Isadora ficou sem palavras. A propriedade era imensa, portões altos de ferro, jardins perfeitamente cuidados, uma fonte no centro do caminho circular. A casa em si parecia mais um palácio, 3 andares de mármore e vidro. Lúcia vai te mostrar seus aposentos, Rodrigo disse quando entraram. Uma mulher de meia idade, vestida com um uniforme de governanta, apareceu imediatamente. Amanhã discutiremos as regras da casa. Por hoje, descanse. E ele simplesmente foi embora, subindo as escadas sem olhar para trás.
Lúcia levou Isadora pelo labirinto de corredores até um quarto no segundo andar. Era maior que a casa inteira onde ela tinha crescido. Cama king size, closet do tamanho de uma loja, banheiro privativo com banheira de hidromassagem. Suas roupas estão no closet, Lúcia disse, a voz neutra. O senhor Montenegro mandou comprar tudo novo. Se precisar de algo, use o interfone. O jantar será servido às 19 horas no salão principal. E ele? Isadora perguntou. Rodrigo, ele dorme aqui? Pela primeira vez, algo parecido com compaixão passou pelos olhos da governanta. O senhor tem seus próprios aposentos no terceiro andar. Ele raramente desce à noite. Isadora não sabia se ficava aliviada ou insultada. Quando ficou sozinha, ela explorou o quarto, abriu o closet e encontrou dezenas de vestidos, todos caros, todos em seu tamanho, sapatos de grife enfileirados, perfeitamente jóias em caixas de veludo, tudo lindo, tudo frio. Ela se sentou na cama e finalmente deixou as lágrimas caírem. No dia seguinte, às 8 horas da manhã em ponto, Lúcia bateu na porta. O senhor Montenegro a espera no escritório. Isadora vestiu um dos vestidos simples do closet e desceu. O escritório de Rodrigo era intimidador. Estantes de livros do chão ao teto, mesa enorme de mogno, janelas com vista para o jardim. Ele estava sentado, perfeitamente arrumado mesmo sendo tão cedo. Sente-se. Ele ordenou apontando para a cadeira em frente à mesa. Isadora obedeceu. Agora que você mora aqui, há regras que precisa seguir. Primeira, você não sai desta propriedade sem minha permissão, nem para visitar sua família. O quê? Você não pode me prender aqui? Posso e vou. Você pode receber visitas desde que eu aprove com antecedência. Mas você não sai sem mim ou sem um dos meus seguranças. Isso é insano? Segunda regra. Ele continuou ignorando-a. Você comparecerá aos eventos sociais que eu exigir. Jantares de negócios, festas da empresa, eventos de caridade. Você sorri, acena, diz as coisas certas. Você é a esposa perfeita em público. E em particular, ela desafiou. Em particular, você me deixa em paz. Ele respondeu friamente. Terceira regra. Você não entra no meu escritório ou nos meus aposentos sem permissão. Quarta regra. Você não fala sobre os termos do nosso acordo com ninguém. Para o mundo, somos um casal apaixonado. Você é um monstro, Isadora sussurrou. Sou um homem de negócios. Ele se levantou, dando a conversa por encerrada. Ah, mais uma coisa. Suas contas bancárias antigas foram fechadas. Você agora tem acesso a um cartão de crédito com limite mensal de R$ 50.000. Use como quiser, mas não abuse. Lúcia tem a lista de lojas aprovadas. Você realmente acha que pode me comprar? Pela primeira vez, Rodrigo sorriu. Era um sorriso sem humor. Eu já comprei você, Isadora. O dinheiro no banco da sua família é a prova disso. 2 semanas depois, Rodrigo informou que haveria um jantar de gala na casa. 50 convidados, todos importantes nos círculos empresariais da cidade. Você vai usar o vestido vermelho que está no closet, ele disse, e vai sorrir. Muito. À noite do evento, Isadora se arrumou como uma boneca. O vestido vermelho era deslumbrante, justo nos lugares certos, elegante, mas não vulgar. Uma maquiadora profissional veio fazer seu cabelo e maquiagem. Quando desceu as escadas pela primeira vez, viu algo diferente nos olhos de Rodrigo. Não era amor, era aprovação? Posse? Você está apresentável, ele disse, oferecendo o braço. Lembre-se, somos felizes, somos apaixonados, não me decepcione. A festa foi um teste de atuação. Isadora sorriu até a boca doer.
Aceitou cumprimentos, ouviu piadas sem graça de homens ricos, suportou os olhares de inveja das outras mulheres e os olhares de cobiça de alguns homens. E durante tudo isso, Rodrigo estava ao seu lado, a mão possessiva em sua cintura, apresentando-a como minha linda esposa. Foi então que ela conheceu Marcos Tavares. Ele era sócio minoritário de uma das empresas de Rodrigo. Mais jovem, talvez uns 30 anos, com olhos gentis e um sorriso genuíno. "É um prazer conhecê-la, senhora Montenegro", ele disse beijando sua mão. "Rodrigo é um homem de sorte." "Sim, sou mesmo." Rodrigo respondeu por ela, o tom carregado de advertência. Mas Marcos olhou para Isadora com algo que ela não via há muito tempo: reconhecimento, como se ele visse além da fachada. Aquela noite, depois que todos foram embora, Rodrigo a chamou no escritório. "Você se saiu bem", ele disse, servindo-se de uísque. "Melhor do que eu esperava." "Posso ir agora?" "Fique um minuto." Ele tomou um gole. "Aquele Marcos Tavares, fique longe dele." "Por quê?" Ele foi educado. "Exatamente." Rodrigo a encarou. "Homens educados com mulheres bonitas casadas são perigosos. Você é minha esposa. Não esqueça disso." "Como se você deixasse", ela respondeu amargamente. Os meses passaram lentamente. Isadora criou uma rotina. Acordava cedo, tomava café sozinha, passava as manhãs lendo ou cuidando do jardim, uma das poucas liberdades que Rodrigo permitia. Às tardes, às vezes, recebia a visita de Ana Clara, sempre supervisionada. E às noites, geralmente jantava sozinha. Rodrigo viajava muito a negócios. Às vezes ficava semanas fora. Quando estava em casa, mal a via. Eles viviam como estranhos sob o mesmo teto, mas algo estava mudando em Isadora. A raiva estava se transformando em determinação. Ela começou a usar a biblioteca de Rodrigo, lendo sobre negócios, finanças, direito. Se ia viver naquela prisão, pelo menos sairia dela mais forte, mais inteligente. Foi Lúcia quem notou primeiro. "A senhora está diferente", ela disse um dia levando o chá da tarde. "Diferente como?" "Mais forte, menos quebrada." Isadora sorriu pela primeira vez em meses. "Eu percebi algo, Lúcia. Rodrigo pode ter comprado meu presente, mas ele não pode comprar meu futuro. Um dia eu vou sair daqui, e quando sair vou estar pronta." 6 meses após o casamento, Isadora estava procurando um livro no escritório de Rodrigo. Ele estava viajando e ela tinha quebrado a regra de não entrar lá, quando encontrou uma pasta escondida na gaveta trancada da mesa. A fechadura não era difícil de arrombar. Ela tinha aprendido vendo vídeos no YouTube em seu tablet. Dentro da pasta havia documentos, contratos, e entre eles um que fez seu sangue gelar. Era um contrato de casamento diferente do que ela tinha assinado. Este tinha cláusulas sobre filhos, sobre como, após 1 ano de casamento, ela seria esperada a engravidar, sobre como uma criança consolidaria a imagem familiar de Rodrigo. E então, viu a data. O contrato estava datado de 1 mês antes de seu pai ter ido até Rodrigo. Rodrigo não tinha sido procurado por seu pai. Rodrigo tinha procurado seu pai. Tinha investigado sua família. Tinha esperado o momento certo quando eles estavam mais desesperados. Tudo tinha sido uma armação desde o começo. As mãos de Isadora tremiam enquanto fotografava cada página com seu celular. Ela não sabia o que fazer com aquela informação ainda, mas sabia que era importante. Foi quando ouviu a porta da frente abrir. Rodrigo tinha voltado mais cedo. Ela jogou tudo de volta na gaveta. Tentou arrumar como estava, mas sabia que ele perceberia. Ele sempre percebia tudo. Quando ele entrou no escritório, ela estava parada no meio da sala, congelada.
Isadora. A voz dele era perigosamente calma. O que você está fazendo aqui? Eu estava procurando um livro. Mentira. Ele se aproximou e pela primeira vez em 6 meses, ela sentiu medo real. Você mexeu nas minhas coisas. Não mexeu nada. Ele olhou para a gaveta, depois para ela. Você é mais esperta do que eu pensava. Havia uma ameaça não dita ali. Mas também mais tola. Acha que pode me desafiar na minha própria casa? Você mentiu. Ela encontrou coragem de algum lugar profundo. Sobretudo, você planejou isso. Você manipulou minha família. E você acabou de descobrir isso agora? Ele riu. Isadora, querida, eu sempre planejo tudo. É por isso que sou bem-sucedido. Você é um manipulador, um... A mão dele fechou em torno do braço dela, não violentamente, mas firme o suficiente para doer. Cuidado com suas próximas palavras. Ele sussurrou. Você pode ter descoberto a verdade, mas isso não muda nada. Você ainda é minha esposa, ainda é minha responsabilidade. E se pensar em usar isso contra mim, lembre-se, o tratamento da sua mãe pode acabar a qualquer momento. Ele a soltou e saiu da sala, deixando-a sozinha com a verdade devastadora. Uma semana depois, durante mais um evento social, Marcos Tavares se aproximou de Isadora enquanto Rodrigo estava ocupado conversando com investidores. Senhora Montenegro, posso falar com você um minuto? Ela hesitou, lembrando do aviso de Rodrigo, mas algo nos olhos de Marcos a fez concordar. Eles foram para o terraço, onde estava mais quieto. Eu sei que não deveria me intrometer, Marcos começou, mas eu conheço Rodrigo há anos e eu sei como ele trata as pessoas que ele considera propriedades. Por que está me contando isso? Porque eu vi a mesma coisa acontecer com a primeira esposa dele. Isadora congelou. Primeira esposa? Ele não contou? Marcos pareceu genuinamente surpreso. Rodrigo foi casado há 5 anos. Júlia era o nome dela. Linda garota, de família humilde como você. O casamento durou 2 anos antes dela desaparecer. Desaparecer? Como assim? Ela simplesmente foi embora um dia. Pelo menos é o que Rodrigo disse. Mas houve rumores. Alguns disseram que ela tinha tentado deixá-lo e ele... Bem, ele tem conexões poderosas. A polícia nunca investigou direito. O coração de Isadora batia acelerado. Por que você está me contando isso? Porque eu vejo o mesmo medo nos seus olhos que eu via nos dela. Marcos tirou um cartão do bolso. Se você precisar de ajuda, se precisar sair, me ligue, eu tenho recursos. E, diferente de Rodrigo, eu realmente quero ajudar, não controlar. Antes que ela pudesse responder, a voz de Rodrigo cortou o ar. Marcos, Isadora. Ele estava na porta do terraço, os olhos escuros fixos neles. Que conversa interessante estão tendo. O clima na mansão nos dias seguintes era glacial. Rodrigo não tinha dito nada sobre encontrar Isadora com Marcos, mas ela sabia que havia consequências vindo. Elas vieram na forma de novas restrições. Ela não poderia mais receber visitas sem supervisão direta de Rodrigo. Seu celular foi trocado por um novo, que ele controlava. As portas da propriedade agora tinham biometria e apenas as digitais de Rodrigo e dos funcionários mais confiáveis estavam cadastradas. A gaiola dourada estava ficando menor, mas Isadora tinha escondido o cartão de Marcos em um lugar que ela sabia que Rodrigo nunca procuraria, dentro de um absorvente na caixa do banheiro. Estava completando 1 ano de casamento quando as coisas mudaram definitivamente. Rodrigo voltou de uma viagem com uma notícia. Eu quero que você pare de tomar anticoncepcionais.
Ele disse durante o jantar como se estivesse comentando sobre o clima. O quê? Você me ouviu? É hora de começarmos uma família. Não. A palavra saiu antes que ela pudesse pensar. O garfo dele parou no ar. Desculpe? Eu disse não, Rodrigo. Você pode ter me comprado, pode me manter aqui prisioneira, mas você não vai me obrigar a ter um filho seu. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Você não tem escolha nessa questão, ele disse finalmente, a voz perigosamente baixa. Eu sempre tenho escolha. Isadora se levantou. E minha escolha é não. Ela saiu da sala antes que ele pudesse responder, o coração batendo tão forte que ela achava que ia explodir. Naquela noite, pela primeira vez desde que tinha se mudado para a mansão, ela ouviu passos no corredor perto do seu quarto. A maçaneta girou, mas ela tinha trancado a porta. Isadora! A voz de Rodrigo era estranhamente calma. Abra a porta. Não. Você é minha esposa. Sou sua prisioneira. Há uma diferença. Houve um longo silêncio, e então ela ouviu os passos se afastando. Mas ela sabia que aquilo não tinha acabado. Na manhã seguinte, Isadora tomou uma decisão. Ela tinha que sair dali, não importava o custo. Ela esperou Rodrigo sair para o trabalho e então, pela primeira vez em meses, pegou o celular antigo que ela tinha escondido e ligou para o número no cartão de Marcos. Ele atendeu no segundo toque. Senhora Montenegro? Me ajude, ela sussurrou. Por favor, me tire daqui. Houve uma pausa. Você tem certeza? Rodrigo vai atrás de você. Ele não vai desistir fácil. Eu sei. Mas eu prefiro morrer tentando ser livre do que viver mais um dia aqui. Está bem, Marcos disse. Eu vou ajudar. Mas precisamos ser espertos. Rodrigo tem olhos em toda parte. Vai demorar algumas semanas para organizar tudo. Você consegue aguentar? Eu consigo, ela disse mais para si mesma do que para ele. Nas semanas seguintes, Isadora voltou a ser a esposa obediente. Sorriu nos eventos. Não questionou Rodrigo. Fez tudo certo. E enquanto isso, Marcos estava trabalhando. Ele tinha conexões próprias. Um advogado especializado em casos de abuso. Um abrigo seguro. Documentos prontos para um pedido de divórcio com base em coerção e cárcere privado. O plano era simples. Em uma das raras ocasiões em que Rodrigo precisaria viajar para o exterior por 2 semanas, Isadora sairia. Marcos teria um carro esperando. Ela levaria apenas o necessário e as provas que tinha coletado. A noite antes da fuga programada, Isadora não conseguia dormir. Ela tinha empacotado uma pequena mala com o essencial e escondido embaixo da cama. Às 2 horas da manhã, ela ouviu a porta do quarto se abrir. Rodrigo entrou e, pela primeira vez, ela viu algo diferente em seus olhos. Ele parecia cansado, vulnerável. Eu sei que você vai tentar fugir, ele disse, sentando na poltrona perto da janela. O coração dela parou. Eu não sei do que você está falando. Por favor, Isadora, me dê ao menos o crédito de não ser idiota. Ele passou a mão pelos cabelos. Eu sei das ligações, sei do Marcos ajudando você, sei de tudo. Então, por que não me impediu? Porque... Ele olhou para ela e pela primeira vez ela viu algo que poderia ser arrependimento. Eu percebi algo. Eu posso comprar muitas coisas, posso manipular situações, posso controlar negócios, mas eu não posso te fazer me amar e eu não posso te fazer querer ficar. Você está me deixando ir? Não exatamente. Ele se levantou. Estou te dando uma escolha real pela primeira vez. Você pode ir amanhã. Eu não vou te impedir. Mas se você ficar, se você der uma chance real para esse casamento, eu prometo que vai ser diferente.
Sem prisões, sem manipulações. Um recomeço. Por que eu acreditaria em você? Porque pela primeira vez na minha vida eu estou sendo honesto. Ele foi até a porta, parou. Pense nisso. Você tem até amanhã às 10 horas. Depois disso, ou você fica por vontade própria, ou eu assino os papéis do divórcio. Sua família continuará cuidada de qualquer forma. Você tem minha palavra. E ele saiu, deixando-a mais confusa do que nunca. Na manhã seguinte, às 9h45, Isadora estava parada na porta da frente da mansão, mala na mão. Lá fora, ela podia ver o carro de Marcos esperando. Rodrigo estava no escritório. Ele tinha dito que não tentaria convencê-la e estava mantendo a palavra. Ela olhou para trás uma última vez. 1 ano de sua vida tinha acontecido entre aquelas paredes. 1 ano de dor, mas também de crescimento. Ela tinha entrado ali como uma garota assustada e estava saindo como uma mulher forte. Mas era isso mesmo? Era isso que ela queria? E então ela pensou em algo. Todas as escolhas que tinham sido feitas por ela. Seu pai vendendo-a. Rodrigo comprando-a. Até mesmo fugir com a ajuda de Marcos. Ainda era outra pessoa decidindo seu caminho. Pela primeira vez em sua vida, ela tinha que tomar uma decisão completamente sua. Ela abriu a porta, deu um passo para fora e parou. Fechou os olhos, respirou fundo. E então virou-se e caminhou de volta para dentro. Não por Rodrigo, não por sua família, não por medo ou obrigação, mas porque ela tinha percebido algo fundamental. Fugir não a tornaria livre, apenas a tornaria uma fugitiva. Para ser verdadeiramente livre, ela precisava enfrentar aquilo, nos seus próprios termos. Ela caminhou até o escritório e abriu a porta sem bater. Rodrigo ergueu os olhos dos papéis, surpresa genuína em seu rosto. Eu vou ficar, Isadora disse, a voz firme. Mas não nos seus termos, nos meus. Ele se recostou na cadeira, um sorriso pequeno nos lábios. Estou ouvindo. Primeiro, eu não sou sua propriedade. Sou sua parceira ou não sou nada. Você me trata com respeito ou isso acaba agora. Concordo. Segundo, eu volto para a faculdade. Termino meu curso de veterinária. E depois eu trabalho. Não vou ser apenas uma esposa troféu. Concordo. Terceiro, sem mais mentiras, sem mais manipulações. Se você quer uma família um dia, ela será construída no amor, não na coerção. Concordo. Ele se levantou, aproximando-se dela pela primeira vez, sem aquela aura de dominação. Mais alguma coisa? Sim. Ela o encarou. Você vai me conquistar, de verdade. Vai me mostrar quem você é quando não está tentando controlar tudo. E aí talvez, apenas talvez, isso se torne algo real. Rodrigo estendeu a mão. Temos um acordo, senhora Montenegro. Ela olhou para a mão dele e então a apertou. Temos, senhor Montenegro. 5 anos depois, a clínica veterinária Liberdade Animal estava cheia, como sempre. Isadora terminou de examinar um Golden Retriever e sorriu para a dona do cachorro. Ele está perfeito, Dona Maria. Só precisa de um pouco mais de exercício. Quando a cliente saiu, ela verificou o relógio. 18h30. Rodrigo deveria estar chegando a qualquer momento. Eles tinham percorrido um longo caminho desde aquele dia, 5 anos atrás. Não tinha sido fácil. Houve brigas, terapia de casal, momentos em que ela quase tinha ido embora de verdade. Mas eles trabalharam. Ambos mudaram. Rodrigo aprendeu a soltar as rédeas do controle. Ela aprendeu a confiar de novo. E em algum lugar no meio do caminho, algo surpreendente aconteceu. Eles se apaixonaram. De verdade dessa vez. A porta da clínica se abriu e Rodrigo entrou.
carregando um buquê de flores. Para a melhor veterinária da cidade, ele disse, beijando-a suavemente. Você está atrasado, ela repreendeu sem força. Reunião complicada. Mas eu trouxe algo mais do que flores. Ele tirou um envelope do bolso. Lembra aquela nossa conversa sobre expandir a clínica? Ela abriu o envelope. Eram as escrituras de um prédio maior, 3 vezes o tamanho do atual, já em nome dela. Rodrigo, isso é seu. Totalmente seu. Eu não quero sociedade, não quero controle. Só quero ver você realizar seus sonhos. Ele segurou o rosto dela entre as mãos. Isa, eu comecei tudo errado com você. Mas eu passei os últimos 5 anos tentando fazer certo, e eu vou passar o resto da vida fazendo isso. Ela sentiu lágrimas nos olhos, mas eram lágrimas felizes dessa vez. Eu te amo, ela disse. E dessa vez significava: eu também te amo. Ele respondeu, e ela acreditou. Enquanto trancava a clínica e caminhava com Rodrigo para o carro, de mãos dadas, Isadora pensou em tudo o que tinha passado. Tinha sido vendida, aprisionada, quebrada, mas ela tinha se reconstruído, tinha lutado, tinha escolhido seu próprio caminho. E no final, a maior vitória não foi fugir do homem que a comprou. Foi transformar uma transação comercial em amor verdadeiro. Foi provar que, mesmo começando da pior forma possível, com dedicação e trabalho, era possível construir algo bonito. Sua mãe estava em remissão há 4 anos. Ana Clara estava na universidade estudando direito, determinada a ajudar outras mulheres em situações como a que sua irmã tinha vivido. Até seu pai tinha se redimido, parando de beber e trabalhando honestamente. E ela? Ela tinha sua liberdade, sua carreira e, surpreendentemente, tinha encontrado o amor no lugar mais improvável. Não foi um conto de fadas, foi uma batalha, mas foi a batalha dela, vencida nos seus próprios termos. E isso fazia toda a diferença. Às vezes a vida nos coloca em situações impossíveis, onde não parece haver saída. Mas mesmo nas gaiolas mais douradas, sempre há uma escolha, a escolha de quem queremos ser. A escolha de lutar por nossa liberdade, não apenas física, mas emocional e espiritual. Esta foi a história de Isadora, uma mulher que foi vendida como mercadoria, mas se recusou a ser tratada como tal. Uma mulher que transformou sua maior derrota em sua maior vitória. Porque, no final, a verdadeira liberdade não vem de fugir de nossos problemas, mas de enfrentá-los de cabeça erguida e nos nossos próprios termos. Se esta história tocou o seu coração, curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as próximas histórias narradas. Deixe seu comentário dizendo o que mais te emocionou. Sua opinião é muito importante e me inspira a continuar criando histórias cheias de amor, dor e recomeço. Compartilhe com alguém que acredita que o amor verdadeiro ainda existe. Aqui, cada história é sentida, não apenas contada.